Fala aí, torcedor palmeirense, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do empate entre Água Santa e Palmeiras, 1-1 em Brasília. Gol do Palmeiras marcado pelo Flaco Lopes, mas o Verdão não segurou o resultado. Empate amargo, empate esse que deixa o Palmeiras fora da zona de classificação para a próxima fase. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Na quinta-feira, o Palmeiras tem a Inter de Limeira pelo Paulistão 2025. Nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da partida, os comentaristas debatendo o empate. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer aqui os 3 melhores jogadores do Palmeiras na partida de hoje. Vamos aí para o pós-jogo e no final do vídeo a gente traz aí os melhores da partida. Algumas surpresas, Rony de volta, Flaco entre os titulares, Palmeiras com empate fora da zona de classificação. Ou seja, o Abel fez uma entrevista com você também, hein, Silvestre? Boa noite. Pois é, na minha despedida oficial, Abel Ferreira, porque a partir de agora eu começo a trabalhar no Corinthians, sendo setorista do Timão. O Abel acabou invertendo, né, o papel na entrevista coletiva de agora há pouco, fazendo perguntas para mim, mas ao mesmo tempo respondendo do jeito dele. E o Palmeiras trouxe aqui para o estádio Mané Garrincha. Ó, o Mané Garrincha, estou no gramado aqui, Garrafa. É um estádio imponente. Ô Silvio Procópio, Rafael Leão, minha equipe de externa, vamos ficar para o jogo de amanhã também do São Paulo. Vou pedir para você mostrar um pouquinho, cara, aqui ao redor, porque esse estádio aqui é o segundo maior estádio do Brasil, fica atrás do Maracanã, tem capacidade para mais de 70 mil pessoas, é um estádio muito imponente, eu diria que é um elefante branco, porque Brasília não tem torcida local para encher esse estádio. Quem enche esse estádio, ou quando é show, público diferenciado, que não tem nada a ver com futebol, porque essa aqui é uma arena também multiuso, ou quando times aí de São Paulo e Rio vêm para cá. Só que hoje o Palmeiras não conseguiu encher nem perto disso, 9.900 torcedores apenas, algumas centenas de torcedores do Água Santa. O Água Santa vendeu o mando de campo e arrecadou mais ou menos o que arrecadaria no estádio dele, que tem capacidade para 10 mil. Então aqui deu quase 10 mil e lá caberiam os mesmos 10 mil torcedores. O preço do ingresso seria semelhante. Conversei com o pessoal do Água Santa, meio que empatou, mas enfim, o Água Santa perdeu a panela de pressão que faria na casa dele, mas conseguiu um bom resultado, 1-1 contra o Palmeiras. As novidades que você me perguntou, principalmente o Rony, que voltou a ser relacionado pela primeira vez na temporada, por isso a minha pergunta para o Abel, depois ele me questionar algumas vezes também no contra-ataque, porque o Rony, ele continua sendo jogador do Palmeiras, ele não aceitou propostas, direito do Rony, do staff do Rony, de Fluminense, não acertou com o Santos, quase foi para o Catar, mas não deu tempo de resolver pendências de documentos. Então o Rony ainda teria espaço, por exemplo, na janela do futebol norte-americano, do futebol chinês, do futebol russo, mas ele não estava sendo sequer relacionado. Hoje entrou no finalzinho, quase fez o gol da vitória, ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo. O Palmeiras abriu o placar logo aos 2 com o Flaco Lopes, outra novidade, criticado pelo Abel. O Abel disse que não estava merecendo, hoje jogou, fez o gol. Teve outras oportunidades, o Flaco Lopes também. O tal do centroavante que tira o sono do torcedor palmeirense há tanto tempo, mas o Flaco abriu o placar, um belo gol dele. Depois o Palmeiras teve muitas oportunidades para ampliar, até mesmo com o Flaco Lopes, com o Maurício. No primeiro tempo o Abel escalou um time alternativo, dobrando os laterais, Marcos Rocha e Mike. Mike de novo fez uma ótima partida, o Maurício também teve chance, o Estevão entrou só no finalzinho. No segundo tempo o Abel, depois que tomou um empate, gol do Mota, também aos 2 minutos, porém do segundo tempo, numa vacilada monstra da defesa do Palmeiras, que em alguns momentos se perdeu em campo e se desorganizou. O Abel, depois do empate, começou a chamar cavalaria, né, e não conseguiu o resultado. Empate que tira o Palmeiras da zona de classificação. A Ponte Preta ganhou do Guarani, é a segunda colocada, ganhou o derby pouco antes desse jogo aqui do Palmeiras em Brasília, lá em Campinas deu Ponte. A Ponte agora está em segundo lugar, 2 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras saindo da zona de classificação do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras é o atual tricampeão, buscando o tetra inédito para ele, Palmeiras. Esse é o resumo do jogo aqui.
O Palmeiras que segue agora pensando em Campeonato Paulista, o Abel vai continuar o rodízio, pelo menos foi o que ele deu a entender na entrevista coletiva, está usando o Campeonato Paulista de experimento, mas também quer classificar, claro, Garrafa. Palmeiras tem a Inter de Limeira fora de casa na quinta-feira e depois o clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Eu estou à sua disposição, meu querido, um beijo para você, para o pessoal da mesa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Tá certo, Silvestre. Por gentileza, segure aí, obrigado. Nós vamos discutir tema a tema, não é? O Palmeiras fora da zona de classificação. Gente, São Bernardo, 17, não está computando o jogo com o Corinthians ainda, Chile, ou já está computando o empate? Está contando um empate de momento. São Bernardo com 8 jogos, 17 pontos. Ponte Preta, 15. Palmeiras, 13. Acho que classificação, não sei o que vocês pensam. Começo com o Mariano. Mariano, é normal? Claro que não é normal a situação do Palmeiras estar por aqui. Mas dentro de uma início de temporada, mescla, a diferença de 2 pontos com a Ponte Preta, acho que ainda não é para assustar tanto. Mas Palmeiras não é o lugar dele, né, Mariano? Falando de Palmeiras, é um pouco, vamos dizer, estranho o Palmeiras estar nessa posição. Mas também a gente entende um pouco o que o Abel falou na entrevista, né? Ele vem mesclando bastante a equipe, então a gente sabe que quando você mescla bastante a equipe, a tendência de ter aí, de jogo para jogo, uma caída é normal, vamos dizer que normal. Mas por se tratar também de Palmeiras, acho que era para ter esse equilíbrio tanto do time, vamos dizer, reserva como titular, era para ter um equilíbrio aí, mas a gente sabe que o futebol mudou bastante também. Mas, Mariano, só pois não, Chico. Você acha que o rodízio é uma coisa necessária diante do Paulistão ou é o luxo que está acontecendo e que não está dando muito certo? Entra um pouco no critério do Abel. Ele, nesse ano, acho que particularmente esse ano, ele usou esse discurso de o campeonato é longo, temos outras competições mais importantes. Ele disse há pouco, né? Temos outras prioridades. Então, se ele tem outras prioridades, é meio que normal ele não priorizar o Paulista. Mas tem a cobrança, por se tratar de uma equipe grande como o Palmeiras. E ele está fazendo isso porque não houve a pré-temporada normal como houve nos outros anos. A pré-temporada está sendo dentro do Campeonato Paulista. Então essa questão do revezamento... Mas está sendo para todo mundo. Mas tá todo mundo revezando. Lógico. Mas então, a questão não é o revezamento. Acho que ele está certo, porque realmente é difícil fazer uma pré-temporada de uma semana. Não existe isso. Agora, o que a gente tem que falar é a forma como os jogadores estão se comportando. Porque mesmo com o time mesclado, são jogadores profissionais que atuam num Palmeiras e não em qualquer time. Então, o que eu estou sentindo falta é da qualidade de cada jogador, do empenho de cada jogador. Por mais que seja início de temporada, é início de temporada para todo mundo. Mas o Palmeiras está muito abaixo. Mas a cada hora um time em campo, isso também não influencia, sem tempo para treinar? Mas aí entra no que o Abel falou, decisões individuais. Momentos do jogo em que você precisa definir, bater um pênalti, bater uma falta, não tem a ver com início de pré-temporada. Aí o Água Santa é uma das piores. O Água Santa começou a rodada na lanterna do campeonato. Contra o Corinthians, né? O Palmeiras não acertou um escanteio. Todos os escanteios no primeiro pau na cabeça do zagueiro. Então, assim, são detalhes individuais que mostram a fase atual do Palmeiras. Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Estaria balançando? Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Bom, porque a pressão é muito grande no Palmeiras. Eu não concordo, até porque o Abel sabe o que está fazendo. E nós já ouvimos ele falar inúmeras vezes que ele sabe o que está fazendo. É um começo de temporada, ele tem que colocar os jogadores para testar, para saber com quem ele pode contar durante a temporada, e é esse o trabalho dele. Agora, o torcedor do Palmeiras, infelizmente, não tem paciência. Nenhum torcedor tem. Nenhum torcedor tem paciência. Você é demais. Não, é debate. Nenhum torcedor tem paciência. Mas não é demais? Mas é assim. Aí eu falei, põe o Rony. Ele não põe o Rony. Põe o Rony. Ele colocou um jogador lá. E a chance que teve ali no finalzinho foi de quem? Do Rony. Eu sei. Não pode, cara. A gente vai entrar em cada um desses detalhes, o Mineiro ainda não falou. Mariano, é para ficar à vontade, a resenha é normal, a hora que sentir vontade de fazer pontuar alguma situação, fique à vontade. Eu vou voltar com o Silvestre, o Chile vai... Então tá aí, pessoal, já na tela, os 3 melhores jogadores da partida contra o Água Santa. Em primeiro lugar, o Flaco Lopes, começou como titular e fez o gol, né? Inclusive um golaço, batendo por cima do goleiro. Nota 6 para ele. O Estevão foi preservado aí na primeira etapa
depois entrou com dificuldade na partida, né? Mas ainda assim a gente sabe que é um ótimo jogador, lúcido nas jogadas, nota 5 para ele. E o Naves, zagueiro do Palmeiras, nota 5 para ele também. Foram os 3 jogadores do Palmeiras na partida. Próximo confronto contra a Inter de Limeira fora de casa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.